Gostaríamos que nos desse a honra de cortar a fita cerimonial, né? Antecipar o futuro é um desafio, e ninguém pode dizer com certeza o que vem pela frente, a menos que faça parte da equipe de roteiristas de Os Simpsons. De alguma forma, eles parecem ter um talento nato para prever acontecimentos com precisão. Mas o que a série tem a dizer sobre os próximos acontecimentos? Estas são algumas das previsões de Os Simpsons para 2025. Crise econômica à vista. Os Simpsons têm um longo histórico de retratar crises econômicas de diferentes formas. Um exemplo marcante aparece no episódio Treehouse of Horror 9, em que Homer começa a trabalhar em uma nova usina nuclear e acaba desencadeando um colapso financeiro que mergulha a sociedade no caos. Outro exemplo está no episódio Bart to the Future, onde Lisa se torna presidente e descobre que o governo anterior deixou o país sem orçamento. Essa cena lembra momentos do mundo real, como quando a vice-presidente Kamala Harris assumiu o cargo e comentou sobre as consequências econômicas da pandemia de Covid-19. Ao longo dos anos, muitas dessas previsões da série acabaram se aproximando da realidade. Diante disso, surge a pergunta: será que estamos à beira de uma nova crise financeira? A previsão do assassinato de Trump. Uma das previsões mais perturbadoras de Os Simpsons envolve uma possível tentativa de assassinato contra o presidente Donald Trump. Embora a série nunca tenha feito essa previsão de maneira explícita, alguns detalhes sutis levantam suspeitas sobre essa possibilidade. Em um episódio, Bart realiza uma pegadinha que envolve causar dano a uma autoridade da cidade, refletindo o humor ácido característico da série, que frequentemente faz referência a eventos do mundo real. Além disso, em uma cena rápida, um jornal exibe a manchete "Presidente Trump baleado", o que gerou especulações sobre uma possível previsão do programa. Coincidência ou não, os Simpsons já demonstraram um histórico impressionante de antecipar acontecimentos. Esse caso, no entanto, deixa em aberto a questão: seria apenas mais um exemplo do humor profético da série ou algo mais? A jogada estratégica da Disney. Entre as previsões mais impressionantes de Os Simpsons está a aquisição da Fox pela Disney. No episódio Bart to the Future, exibido anos antes da fusão acontecer, um detalhe sutil chamou a atenção. Uma placa de fundo mostrava a Fox como uma subsidiária da Disney. O que parecia apenas uma piada na época acabou se tornando realidade em 2019, quando a Disney oficialmente comprou a Fox. A precisão dessa previsão deixou muitos fãs intrigados, reforçando a fama da série de antecipar grandes acontecimentos. Seja coincidência ou apenas uma visão aguçada das tendências do mercado, os Simpsons continuam surpreendendo com suas profecias sobre o futuro. Uma nova pandemia em 2025. Ao longo dos anos, os Simpsons surpreenderam o público ao prever eventos globais, e um dos casos mais inquietantes envolve uma pandemia e a ameaça de vespas assassinas. No episódio Lisa's Wedding, exibido em 1995, a série retratou um surto causado pelo vírus de Osaka, uma infecção respiratória que se espalha rapidamente, levando ao caos. Décadas depois, a semelhança com a pandemia de Covid-19 deixou muitos espectadores perplexos. Além disso, a série também apresentou a ameaça das vespas assassinas, que se tornaram uma preocupação real em 2020. Esses acertos levantam uma questão intrigante. Será que os Simpsons também nos alertaram sobre algo que ainda está por vir nesse ano de 2025? Com o avanço das mutações virais e surtos cada vez mais frequentes, especialistas alertam sobre a possibilidade de uma nova pandemia nos próximos anos. Se olharmos para o histórico da série, poderíamos estar prestes a vivenciar mais uma de suas previsões em 2025. Um apocalipse zumbi em 2025. Entre as previsões mais inquietantes de Os Simpsons, uma das mais aterrorizantes envolve a possibilidade de um apocalipse zumbi. Em um episódio, uma rede de fast food lança um hambúrguer contaminado que transforma as pessoas em mortos-vivos, espalhando o caos. Embora seja apenas uma piada dentro do universo da série, a ideia de um surto descontrolado levanta questões sobre o que poderia acontecer no mundo real. Como estamos no início de 2025, novos desafios emergem, desde pandemias até avanços biotecnológicos que poderiam, de forma não intencional, desencadear eventos assustadores.
Especialistas alertam para o perigo de mutações virais e experimentos genéticos que podem ter consequências imprevisíveis. Poderia uma falha científica dar origem a algo semelhante ao cenário mostrado na animação? No episódio, apenas a família Simpson resiste à transformação, enquanto o restante da população sucumbe ao surto. Mas, no mundo real, se algo semelhante acontecesse em 2025, como os governos reagiriam? As grandes cidades colapsariam tentando conter a crise? Os Simpsons já acertaram eventos chocantes no passado, e a ideia de um cenário como esse não parece tão absurda quando observamos os avanços da ciência e os riscos que envolvem certas pesquisas. Se um colapso desse tipo estivesse prestes a acontecer, estaríamos preparados para enfrentar o desconhecido? A inteligência artificial fora de controle em 2025. A ideia de máquinas se voltando contra os humanos sempre foi um tema assustador na ficção científica. E os Simpsons exploraram esse conceito de maneira intrigante. No episódio Them Robot, Homer conserta robôs equipados com inteligência artificial, apenas para vê-los falharem e começarem a agir por conta própria, ignorando comandos e causando destruição. Agora que estamos em 2025, essa visão parece menos distante. Com os avanços rápidos na inteligência artificial e na robótica, especialistas alertam para os riscos de sistemas cada vez mais autônomos tomarem decisões sem controle humano. Empresas e governos dependem cada vez mais dessas tecnologias. Mas será que estamos preparados para lidar com suas possíveis falhas? Se algo sair do controle, poderemos enfrentar cenários dignos da ficção, onde máquinas tomam decisões inesperadas e colocam a sociedade em risco. Os Simpsons já fizeram previsões inquietantes antes, e se este for mais um caso onde a ficção pode se tornar realidade? Uma terceira guerra mundial? A possibilidade de um grande conflito global sempre foi um tema explorado por os Simpsons, misturando humor com preocupações geopolíticas reais. Em alguns episódios, a série mostrou Homer se preparando para uma guerra nuclear ou retratou um cenário de confronto mundial, incluindo bunkers e bombas caindo, refletindo os temores de instabilidade política. Agora que estamos em 2025, essas preocupações parecem mais relevantes do que nunca. Com tensões aumentando entre grandes potências e conflitos regionais se intensificando, especialistas alertam que o mundo pode estar mais perto de uma nova guerra global do que imaginamos. As previsões da série já acertaram acontecimentos políticos antes, como referências ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que se tornou realidade. Se uma terceira guerra mundial acontecesse, como as nações reagiriam? As tecnologias militares modernas poderiam tornar esse confronto ainda mais devastador? Não há como saber com certeza, mas será que estamos diante de mais uma previsão prestes a se concretizar? Um tradutor de bebês pode se tornar realidade? E se fosse possível entender exatamente o que um bebê está tentando dizer? Em um episódio de Os Simpsons, Herbert Powell, meio-irmão de Homer, apresenta um dispositivo revolucionário, um tradutor de bebês que converte choros e sons em frases compreensíveis para os adultos. No início, a ideia parece absurda, mas logo o aparelho prova sua eficácia, deixando todos impressionados. Embora essa invenção seja fictícia, os avanços em inteligência artificial e processamento de áudio fazem com que um tradutor de bebês real não seja algo tão distante. Pesquisas já indicam que os bebês emitem diferentes tipos de choro para expressar fome, desconforto ou cansaço. E um sistema capaz de identificar esses padrões poderia transformar a forma como pais e cuidadores interagem com os recém-nascidos. Se uma tecnologia assim fosse desenvolvida, ela poderia facilitar a vida de muitas famílias, reduzindo a ansiedade dos pais ao tentar entender as necessidades dos bebês e melhorando o bem-estar dos pequenos. Será que estamos prestes a ver essa invenção se tornar realidade? Os Simpsons previram o Apple Vision Pro? Em 2016, os Simpsons exibiram um episódio mostrando um dispositivo futurista, um headset que permitia aos usuários explorar ambientes virtuais de maneira incrivelmente realista e interagir com o mundo digital de forma totalmente imersiva. Agora, em 2025, essa ideia se tornou realidade com o Apple Vision Pro, um dispositivo avançado que possibilita experiências imersivas, desde visitas a lugares distantes até interações digitais impressionantes. A semelhança entre a previsão da série e o lançamento desse produto levanta uma questão intrigante.
Como os roteiristas conseguem imaginar inovações tecnológicas com tanta precisão? Embora não haja uma explicação mágica, é notável como a série frequentemente antecipa tendências que mais tarde se concretizam. Coincidência ou visão de futuro? O fato é que os Simpsons continuam surpreendendo ao prever avanços tecnológicos antes mesmo de eles existirem. Os Simpsons e o escândalo da FIFA. Em um episódio surpreendente, os Simpsons retrataram a corrupção no futebol antes mesmo do escândalo da FIFA vir à tona em 2015. Na animação, um dirigente tenta subornar Homer para influenciar os resultados das partidas, revelando um lado obscuro dos bastidores do esporte. Quando o escândalo real foi exposto anos depois, envolvendo dirigentes e subornos milionários, a coincidência com a história mostrada na série chamou a atenção. Como os roteiristas conseguiram captar algo que ainda não era de conhecimento público? Seja uma observação aguçada da realidade ou simplesmente sorte, o fato é que os Simpsons mais uma vez anteciparam eventos que só viriam a ser amplamente divulgados anos depois. Presos sob um domo. No filme dos Simpsons, de 2007, Springfield é completamente isolada por um enorme domo transparente imposto pelo governo. Os cidadãos ficam presos, sem acesso ao mundo exterior, eletricidade ou internet. O cenário parece exagerado, mas a ideia de uma população confinada por forças superiores não é tão distante da realidade. Agora, em 2025, já vivemos períodos de restrições severas, com governos impondo medidas drásticas para lidar com crises ambientais, sanitárias e políticas. O controle sobre recursos essenciais, como água e energia, cresce a cada dia, e tecnologias de vigilância tornam mais fácil limitar a liberdade das pessoas. O que antes parecia apenas ficção, pode estar mais próximo do que imaginamos. Será que veremos cidades inteiras sendo isoladas por razões maiores, como segurança global ou preservação ambiental? Um futuro onde governos criam zonas controladas, restringindo o movimento de populações inteiras, não parece mais tão impossível. Até onde isso pode chegar? O fim do mundo. Os Simpsons já exploraram inúmeros cenários futuristas, mas um dos mais impactantes é sua visão do fim do mundo. Em um episódio, Homer prevê o apocalipse baseado em interpretações bíblicas, afirmando que as estrelas cairão antes do arrebatamento. No dia marcado, nada acontece, deixando-o frustrado, até que, inesperadamente, ele percebe que foi levado para o céu. A cena sugere que o fim pode chegar de forma súbita e sem aviso, pegando todos de surpresa. Embora apresentado com humor, o episódio levanta uma questão intrigante. E se grandes eventos que mudam a humanidade realmente acontecerem quando menos esperamos? Em 2025, com tantas incertezas globais, avanços tecnológicos e mudanças climáticas, a ideia de um evento inesperado transformar o mundo de uma hora para outra não parece tão absurda. Será que estamos preparados para o inesperado? Controle mental, através da música. Em um episódio, Bart e seus amigos formam uma banda, mas logo descobrem que tudo faz parte de um plano do governo para manipular jovens com mensagens subliminares. A trama revela que o exército dos Estados Unidos utiliza a música como uma ferramenta de controle, algo que parece saído diretamente de uma teoria da conspiração. A música tem um impacto profundo sobre nossas emoções e pensamentos, influenciando comportamentos de maneira sutil. A possibilidade de que possa ser usada para fins de manipulação em larga escala não parece tão impossível. Desde jingles publicitários que grudam na mente, até canções que evocam sentimentos específicos, a influência sonora sobre a psicologia humana já é amplamente estudada. Em 2025, com tecnologias avançadas e algoritmos capazes de moldar preferências musicais, a ideia de músicas sendo usadas para manipulação social parece mais plausível do que nunca. Será que já estamos sendo influenciados sem perceber? Jantar virtual, o futuro da alimentação. Já imaginou saborear uma refeição sem nunca tocar na comida? Em um episódio dos Simpsons, Homer e Marge desfrutam de um jantar usando headsets de realidade virtual enquanto se alimentam por meio de tubos. A cena, que parece absurda à primeira vista, levanta uma questão intrigante. Até onde a tecnologia pode transformar nossa relação com a alimentação? A ideia de jantar virtual pode parecer distante, mas avanços em realidade virtual e estimulação sensorial já permitem experiências gastronômicas digitais.
Algumas pesquisas exploram como sons, aromas e estímulos visuais podem enganar nosso cérebro, criando a ilusão de saborear alimentos que não estão realmente lá. Isso poderia impactar desde dietas controladas até formas alternativas de alimentação para pessoas com dificuldades motoras. Agora, em 2025, com a tecnologia evoluindo rapidamente, a possibilidade de refeições totalmente imersivas não parece tão improvável. Mas será que essa tendência tornaria nossa relação com a comida mais prática ou nos desconectaria ainda mais das experiências tradicionais à mesa? Hologramas. Você já teve a sensação de que a tecnologia está avançando tão rapidamente que você mal consegue acompanhar? Um minuto estamos falando sobre o lançamento do smartphone mais recente e no próximo momento já estamos discutindo sobre hologramas. E o mais impressionante é que parece que os Simpsons já haviam previsto isso. Hoje em dia, a tecnologia está se desenvolvendo a uma velocidade tão impressionante que parece quase impossível acompanhar. Mas, se olharmos para os Simpsons, é como se a série já estivesse vivendo no futuro. De fato, o programa tem se mostrado à frente de seu tempo por muitos anos. Em um episódio, Bart dá uma espiada no futuro com a ajuda de uma das invenções malucas do Professor Frink, um aparelho bizarro. O que ele viu? Algo surpreendente. Na visão futurística de Bart, ele, já um adulto mais velho e preguiçoso, recebe uma mensagem holográfica convidando sua banda para tocar em um clube. E aqui surge a grande questão. Como os roteiristas dos Simpsons imaginaram o conceito de hologramas tanto tempo antes de ele se tornar um assunto relevante? E será que, até 2025, os hologramas poderão ser tão comuns quanto mandar uma mensagem de texto pelo celular? Ok, talvez isso seja um pouco exagerado, mas ouça essa. Já temos tecnologias bastante avançadas, como os DreamWalk High Def Holograms. Esses displays de 3 lados podem exibir imagens tridimensionais de pessoas, lugares ou qualquer coisa do mundo. Imagine estar no conforto da sua sala de estar, assistindo a um amigo do outro lado do planeta, te ensinando a última dança viral do TikTok em forma de holograma.